inflação acelerou em setembro e fechou com a maior taxa para o mês desde a implantação do Plano Real em 1994 e quebrou a barreira dos 2 dígitos no acumulado de 12 meses. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Maílson, uma boa noite, prazer conversar com o senhor sobre esse assunto. Bom, perdemos o Maílson? Boa noite, prazer é meu. Oi, Maílson, está com a gente. Vamos lá, vamos falar desse assunto que está mexendo com a vida de todo mundo. Temos a inflação batendo a casa dos 2 dígitos, número recorde, e a atividade econômica do país estagnada. A gente vive, de fato, um risco? Estamos próximos de uma estagflação aqui no Brasil? Olha, acho cedo para dizer. Nós vamos enfrentar em 2022 uma situação de baixo crescimento com inflação alta. Ainda não é uma estagnação com inflação. Por outro lado, o Brasil está enfrentando uma tempestade perfeita nesse campo. Vários custos que estão vindo do exterior, o aumento das commodities, inclusive do petróleo, o aumento de fretes, o problema de escassez que está aumentando preços de matérias-primas, partes, peças, componentes em todo o mundo, a disrupção da cadeia de suprimento por conta da pandemia, enfim, uma conjugação ampla que tem a ver com pandemia e commodities. E no Brasil nós temos uma seca e uma geada, né, que afetaram produção de colheitas importantes como milho e café e hortaliças que afetaram os preços, né? E a crise hídrica, que tem impactado o custo da conta de luz. E a conta de luz afeta preços industriais, que aumenta o preço consumidor e assim por diante. E coroando tudo isso, tem algo inédito acontecendo. Quando há um aumento de preços de commodities que o Brasil exporta, isso fortalece o balanço de pagamento, entra mais dinheiro no país, melhora a confiança no Brasil e, com isso, há uma valorização cambial. O dólar cai em relação ao real. Desta vez subiu. Por quê? Porque há uma conjugação de 2 elementos que não são comuns nesses momentos. Primeiro, o risco fiscal, percebido como muito grave, e segundo, a instabilidade política provocada pelas intervenções do presidente Jair Bolsonaro. E tudo isso gera um ambiente de incertezas que afetam a taxa de câmbio. Nós vemos o real chegando a 5,50 por dólar nesta semana. Ministro, o senhor tem uma vasta experiência, foi ministro numa época de hiperinflação, na época do governo Sarney. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma avaliação, diante desse cenário que a gente vive agora, o que o senhor avalia que deve ser feito para a gente entrar num cenário de maior estabilidade? Eu sei que a gente passa por um momento de pandemia, um momento atípico, mas a gente tem também o quesito político, né? Temos uma eleição aí que está a caminho, daqui a um ano temos as eleições de 2022. Eu queria uma avaliação do senhor sobre o momento agora, sobre o cenário agora, e qual que é o caminho para a gente ter um momento de maior estabilidade econômica? Olha, o caminho está praticamente traçado, né? Que é a ação do Banco Central. Normalmente, em situações como essa, em outros países, você tem uma conjugação de política fiscal com política monetária. No Brasil, dada a rigidez orçamentária, 95% dos gastos primários são pré-determinados, a participação da política fiscal no combate à inflação é praticamente nenhuma. E no Banco Central, nós temos, primeiro, o Banco Central adquiriu autonomia formal, portanto, o presidente do Banco Central não pode temer que o presidente Bolsonaro o demita, como ele fez com o presidente do Banco do Brasil, da Petrobras e outros, né? E ele tem sido muito firme, declarando que o Banco Central fará o que for necessário para trazer a inflação para o próximo da meta já em 2022. E com isso ele está mantendo, desde 2 meses para cá, aumentos constantes de 1 ponto de percentagem na taxa Selic. Na nossa projeção, na tendências, nós vamos terminar o ano com 8,25% de taxa Selic e no princípio do ano, provavelmente mais um aumento de 0,75 para 9
9% da taxa Selic. Esse é o principal instrumento desse momento para fazer com que a inflação comece a declinar a partir de 2022. Isso tende a acontecer. Nossa projeção é que ela pode chegar neste ano perto de 9%, o IPCA, e declinar ao longo do próximo ano para, em dezembro, chegar a 4,2%. Ministro, Kenzo agora falando, ministro, qual a sua expectativa, ministro, de crescimento do Brasil para o ano que vem, diante do cenário que nós estamos enfrentando agora? Juros altos, inflação alta também e um governo aí, a gente tem visto durante as tratativas ali no Congresso Nacional, disposto a gastar mais, afinal de contas, pré-ano eleitoral, ministro. Olha, Kenzo, eu acho que nós vamos crescer este ano algo perto de 5%, né? O ministro da Economia disse que o Brasil está decolando, a economia está decolando. Eu entendo um pouco de aeronáutica, mas eu acho que decolar é sair do chão e chegar lá em cima e permanecer lá por algum tempo, né? O que a gente vai ter não é bem isso. Provavelmente o crescimento da economia vai declinar muito no próximo ano. O que esse 5% é resultado de um preenchimento da capacidade ociosa. No próximo ano, nós vamos cair na mediocridade do potencial de crescimento da economia, isto é, aquele nível de produção e consumo que não gera pressão inflacionária nem problema do balanço de pagamento. Esse nível, isto é, o potencial de crescimento do país em anos normais, está por volta de 2%. Além disso, nós temos a inflação que corrói renda, as incertezas ainda estão presentes, tem o mundo também piorando, né? O cenário mundial está piorando com crise de energia na China, crise de energia na Europa, a Europa consome muito gás, o gás duplicou de preço nesses últimos anos, 60% a 100% de aumento de preços. Isso pode gerar mais inflação na Europa. A inflação nos Estados Unidos já está em 12 meses em 5%, né, muito acima da meta, que é de 2%. Tudo isso afeta, né, o mercado mundial e termina afetando a economia brasileira também. Por isso, a conjugação de todos os elementos nos indica que no próximo ano o crescimento será muito baixo. A nossa projeção nas tendências, e nós somos os mais otimistas do mercado neste momento, é de um crescimento de 1,8% somente. Mas existem bancos, no caso do Banco Itaú, a Itaú anunciou a semana passada a sua projeção de crescimento para o próximo ano de 0,5%. E nada pode ser feito para melhorar isso. O que precisa ser feito é evitar que o processo eleitoral aumento de gasto que piore as expectativas e a confiança na economia brasileira. Ministro, quero aproveitar que a ilustre presença do senhor nesse sábado à noite, o senhor que foi ministro, né, da Fazenda do presidente José Sarney, pegou o período ali da hiperinflação. Quero te pedir para fazer um comparativo entre, né, aquele momento que vivemos ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, e o que vemos hoje e as ações do governo daquela época e de hoje para enfrentar o aumento de preços. Olha, naquela época era muito diferente da de hoje, né? O país tinha indexação diária de um número grande de índices, de produtos, né? Os salários havia uma inércia forte em que, o que é inércia, né? É um processo pelo qual a inflação de hoje, dada a indexação, será a inflação de amanhã e de depois de amanhã e assim sucessivamente. A cada choque de preços, a inflação mudava de patamar. Hoje não. O Brasil está com inflação alta, de 10,5% em 12 meses, para padrões recentes da economia brasileira. Naquela época, a economia chegou, a inflação chegou a crescer 80% no mês. Nós estamos longe, felizmente, muito longe desse processo, né? Tivemos o sucesso do Plano Real, aumentou a capacidade institucional do Banco Central a criação do Comitê de Política Monetária, a inter-relação com os participantes do mercado, a troca de informações, a maior transparência, a capacidade do Banco Central de coordenar expectativas e de emitir mensagens para o mercado e, finalmente, como eu já mencionei aqui, a independência do Banco Central, a autonomia formal do Banco Central. Isso significa dizer que, apesar desse mal-estar que nós estamos enfrentando da inflação, não há nenhum risco de o Brasil voltar a uma situação como aquela do final dos anos 80 e começo dos anos 90, felizmente.
Ministro, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelas informações aqui. A gente viu que a conexão não estava tão boa, em alguns momentos teve falha, mas deu para a gente entender boa parte dessa entrevista super esclarecedora. A gente conversou com o economista, ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado pelo convite, foi um prazer.